Olá, tudo bem? Eu sou Cassiano Zortea, médico psiquiatra, e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar sobre algo que eu acho muito importante frisar quanto à questão da importância de consultar um médico psiquiatra. A importância de você ter o tratamento correto. Eu estava observando no dia a dia e o que se percebe? Qualquer paciente que consulte com qualquer outro profissional de saúde, cada outro desses profissionais de saúde tem sua função, sua especialidade, então eles não são especialistas em psiquiatria. E o que eu percebo disso, então? Que 99% dos pacientes que vêm de outros profissionais, eles vêm com diagnóstico do quê? Ou depressão ou ansiedade. Então você veja que para a maioria dos outros profissionais, tudo que o paciente tem ou é depressão ou é ansiedade. E pode observar se não é assim. Aí que entra a importância do psiquiatra. O psiquiatra vai ser o médico que vai ter a peneira para peneirar esses sintomas, as queixas do paciente e ver o que realmente vai passar aqui para ter um diagnóstico mais correto. Então, todo mundo vem com depressão ou ansiedade. O psiquiatra vai peneirar e o que ele faz para peneirar? Ele investiga a história do paciente, ele pergunta passado, aprofunda a questão dos sinais e sintomas, porque dizer que você está ansioso é muito simples, é muito fácil. Se fosse fácil assim, nem precisaria existir a especialidade da psiquiatria, né? E após essa peneira, o psiquiatra vai ver se realmente é uma depressão e se ela é leve, se ela é moderada, se ela é grave, se realmente é uma ansiedade e que tipo de ansiedade. É um transtorno de ansiedade generalizada? É uma fobia social? É uma síndrome do pânico? É um transtorno de estresse pós-traumático? Além de outros transtornos dentro da ansiedade. Não vou me alongar aqui. Ele vai pesquisar mais e ele vai ver, será que não é um transtorno bipolar? Será que não é um transtorno de personalidade? E dentro dos transtornos de personalidade, será que não é um border? Um fóbico, esquiva? Um transtorno de personalidade dependente? Um transtorno de personalidade narcisista? E podemos ainda ir aprofundando mais ainda essa peneira. Será que não é um TDAH? Já aconteceu muitos casos. A queixa principal é o quê? Ansiedade. Eu sou muito ansioso, ansiosa, não consigo ficar parado, não consigo ficar quieto. Aí tu vai investigando, não é ansiedade. No fundo é um TDAH que essa pessoa tem. Pensando em algo mais sério também, será que não é uma esquizofrenia? Será que esse paciente não está apresentando sintomas única e exclusivamente pelo uso de drogas? Então, será que ele não faz uso abusivo de drogas ou já não desenvolveu uma dependência química? Será que ele não tem, em vez de ansiedade e dizer que está comendo muito, será que ele não tem alguma compulsão alimentar ou um transtorno alimentar? Então, aqui se vê que existem muitas doenças psiquiátricas, muitos transtornos, não são só esses, óbvio, tem muito mais, mas já deu para vocês entenderem muito bem aonde eu quero chegar. A maioria, a grande maioria, chega para o psiquiatra dizendo, eu tenho depressão ou tenho ansiedade. Eu consultei em tal lugar, ou tal médico, ou outro profissional me falou que é depressão, o outro falou que é ansiedade. Vocês podem perceber se não é assim. Não é uma crítica, é porque não é a área deles, tá? Para ficar bem claro isso. Então, por isso que existe o psiquiatra. Assim como nas lesões de pele existe o dermatologista. Não é só uma alergia. Não é só uma verruga, pode ser um câncer de pele. Então, o especialista está aí para isso. Pode vir uma lesão de pele para mim e eu não identificar. Por quê? Porque não é minha área, eu não sou especialista naquilo. Então, digamos que é até perdoável eu não saber.
Mas não é perdoável eu não orientar esse paciente e dizer, não, então procure um dermatologista para ver o que está acontecendo. O paciente chegar com um transtorno da tireoide, um problema da tireoide, eu não tenho obrigação de saber a fundo o tratamento, ou como diagnostica tudo certinho, mas eu tenho que orientar ele no endocrinologista. E vice-versa. Então, esses outros profissionais têm que encaminhar o paciente para o psiquiatra. Por quê? Porque ele não sabe o que está acontecendo direito com o paciente para ele ter o tratamento correto. Acho que isso deu para ficar bem claro no que eu quero dizer aqui, né? E mesmo dentre todos esses transtornos, às vezes, nem com uma peneirada só, o psiquiatra vai saber o diagnóstico. Às vezes ele vai ficar na dúvida entre 2 ou 3. Por quê? Porque as coisas não são tão simples assim. As doenças são complexas. Às vezes é difícil tu filtrar tanto a ponto de dar um diagnóstico definitivo já na primeira consulta. Então pode ser que o psiquiatra passou a primeira peneira, na segunda consulta, ele vai passar uma outra peneira. Já é menorzinha, já deu uma funilada aqui, né? Mas ele vai ter que passar de novo. Porque ainda não está bem convencido. Os sintomas ainda, os sinais são muito confusos e acontece muito isso. Um exemplo comum, o paciente então vem com a queixa de ansiedade ou depressão, passa na primeira peneira e sobra lá para o psiquiatra pensar num transtorno bipolar ou um transtorno de personalidade borderline. E nem sempre, então, nessa primeira conversa, nessa primeira consulta, o psiquiatra vai conseguir saber se é bipolar, se é um border. Aí vem a segunda consulta, onde ele vai tentar passar de novo a peneira, vai passar a peneira de novo e ver se vai sobrar um ou outro. Lembrando que em medicina nada é impossível, ou que realmente o paciente tenha os dois problemas, né? Mas enfim, a questão da psiquiatria é peneirar o que todo mundo chama de depressão e ansiedade, uma das funções, né? E isso é uma ideia minha para gravar esse vídeo para ficar mais didático, não está escrito isso em lugar nenhum, né? Mas assim, o psiquiatra então ele vai dar aquela peneirada para ir separando os transtornos, o que pode ser, o que pode não ser, o que já está descartado desde o início, para ir afunilando e para o paciente no final ter um diagnóstico. O diagnóstico é muito importante para o paciente. E é muito importante para o médico saber o que ele está tratando. Porque acontece muito também dos pacientes chegarem tomando medicação. E eu pergunto, e esse remédio você já vem tomando por quê? Não sei. E esse outro aqui? Também não sei. Então, às vezes, chega tomando 3 medicamentos, 4 medicamentos, e ele não sabe dizer o porquê que está tomando. Eu normalmente explico. Às vezes pode passar batido? Pode, mas é só o paciente perguntar, você está tomando por causa disso esse medicamento. Porque eu sei que é muito chato, ninguém quer tomar um monte de medicamento. Então tem pacientes que precisam 2 medicamentos, tem pacientes que precisam 3. Por quê? Porque não existe um medicamento que faça tudo, né, que resolva todos os problemas, então às vezes tem que associar. Mas daí é importante assim, o paciente também saber, mas por que você está tomando isso? Por que eu estou tomando isso, no caso do paciente, para ele entender realmente o que está acontecendo. Mas o foco desse vídeo é esse. A importância do psiquiatra é o quê? Ir peneirando para chegar a um diagnóstico final ou definitivo. Acontece na primeira consulta? Muitas vezes sim, muitas vezes não. Depende da complexidade do problema, depende da cronicidade, depende de quantos medicamentos esse paciente já tentou e não melhora de forma alguma. Então nem tudo é simples. A psiquiatria, ela pode ser muito complexa e demanda muita investigação, tá? Mas aqui está então explicado uma das grandes importâncias de você procurar o psiquiatra e não pensar que tudo que você tem ou é só depressão ou ansiedade. E não só no sentido de que isso não é nada ou que é pouca coisa, mas no sentido assim, não limitar só a depressão ou a ansiedade. Pode ter muita coisa por trás. E descobrindo mais, o tratamento é melhor, mais específico. O psiquiatra conversando com a psicóloga pode aprofundar também o tratamento psicoterápico, a psicóloga pode ir mais a fundo naquele determinado problema.
Então o médico sai ganhando porque ele sabe que está tratando e o paciente também sabe do que ele está sendo tratado. Ok? Eu acredito que esse vídeo pode ser muito útil para você entender tudo isso e para compartilhar também com as pessoas, né, que ainda tem aquele medo, aquele receio de ir no psiquiatra. É como se você tivesse medo de ir no profissional que realmente pode te ajudar mais ainda a entender o que você tem. Então, no fundo, não tem nem muita lógica isso. Você tem medo de procurar alguém que possa te ajudar. Ok? Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe para a gente disseminar mais informações para acabar ou diminuir pelo menos o medo e o preconceito quanto à psiquiatria e aos medicamentos, que é uma coisa que eu sempre friso. Tentar diminuir esses medos sem fundamentos e que as pessoas acabam perdendo muito tempo de tratamento e qualidade de vida. Se você assistiu até aqui, obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.